Oi, eu sou o Tal da Squash Store, a maior loja especializada em squash do Brasil, e hoje eu vou fazer o review dessas duas raquetes da Tecnifibre, uma comparação entre elas, a Carboflex Cannonball 125, a raquete do Miguel Rodrigues, e a Tecnifibre Carboflex Heritage 2. São raquetes que são bem parecidas visualmente, mas elas possuem características diferentes. Antes de você assistir aí o nosso vídeo, vou te pedir mais uma vez, deixe aí sua curtida, deixe seu comentário, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para ajudar a gente a levar mais informações, mais comparações igual essa aqui para os atletas do squash. Quem já viu o review da raquete Heritage no nosso canal, já sabe que a Tecnifibre lançou essa raquete depois que o Miguel Rodrigues foi campeão do torneio British Open em 2018, quando ele venceu o Mohamed El-Shorbagy na final por 3-2. Depois dessa final, teve uma procura muito grande pela raquete que ele jogou, que foi a Tecnifibre Carboflex Basaltec 125, que era uma raquete antes ainda da Heritage. Como teve uma procura grande por essa raquete, a Tecnifibre lançou a raquete Heritage, que o nome Heritage significa lembrança, né, herança, que era para poder fazer uma menção ao modelo anterior. Depois disso, a gente inclusive tem um review, não vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver mais detalhes técnicos da raquete Heritage 1. No ano passado, a Tecnifibre lançou a raquete Heritage 2. Nós fizemos um review muito legal com o Diego Gobi, o atleta profissional número 1 do Brasil, e mostrando quais foram as principais mudanças entre a raquete Heritage 1 e a Heritage 2. Agora a Tecnifibre ela lançou a raquete Carboflex Cannonball 125. Ou seja, para poder personalizar ainda mais essa raquete, com o Miguel, ela lançou essa raquete com o nome de Cannonball. Cannonball é o apelido que o Miguel tem no torneio da PSA, que é bola de canhão, ou seja, porque ele é um atleta muito rápido. E essa raquete, a gente vai ver mais pra frente, ela realmente demonstra isso. É uma raquete que você consegue colocar bastante potência na bolinha. E tem alguns detalhes que remetem à Colômbia. Vamos falar aqui um pouquinho mais pra frente. Vamos começar agora a falar um pouquinho do estilo dessas duas raquetes, né, da comparação. Começando aqui pela Cannonball. A Cannonball ela tem também a parte do cabo aqui em amarelo. Logo depois ela tem aqui as cores azul e vermelho, fazendo uma menção à bandeira da Colômbia, né? O amarelo, o azul e o vermelho. Depois aqui ela tem a assinatura do Miguel Rodrigues, que chegou a número 4 da PSA. Na parte interior vem aqui o escrito Carboflex Cannonball 125. Essa raquete ela ficou realmente muito bacana. A cor do aro dela é um preto fosco, diferente da Heritage. A Heritage você tem que é um preto com alguns detalhes brilhantes. Ela também possui o cabo amarelo, com escrito Tecnifibre preto, porém as cores aqui em detalhe é um branco com cinza, né? E o aro ele é preto, em alguns detalhes ele é um pouco brilhante. Comparando o quadro das duas raquetes, a gente vê que o quadro é basicamente o mesmo. Você vê que inclusive é o mesmo quadro da Basaltex. Você vê aqui que não existe praticamente diferença nenhuma entre as raquetes. O quadro é basicamente o mesmo, né? Então você deve estar se perguntando, né? Então a diferença entre essas duas raquetes é só pintura? Não, tem diferenças técnicas entre elas. Vamos falar aqui agora. De acordo com a Tecnifibre, essas duas raquetes ela possui 125 gramas. O peso informado
pela fábrica, né, é sempre o peso do aro da raquete, né, ou seja, sem as cordas, sem esse papelão, sem o grip da raquete. E as informações que vêm presentes aqui, descrita no quadro das duas raquetes, é o mesmo. As informações que vêm escrita aqui no quadro das duas raquetes é o mesmo, tanto de peso de raquete quanto de balanço. Aqui fala que as raquetes elas pesam 125, mais ou menos 5 gramas, né? Podendo ter uma pequena variação, e que o balanço das duas raquetes é de 355 milímetros, mais ou menos 5 milímetros. Ou seja, seria uma raquete bem equilibrada. Nas nossas análises, a gente viu que nós pesamos aqui a raquete completa, né, com corda, até com esse papelão e com grip, e a gente viu que a Cannonball ela chega a ser 10 gramas mais pesada do que a Heritage 2. Uma outra diferença importante que eu reparei na raquete, né, inclusive tem um teste de quadra que eu fiz com as duas raquetes, a Cannonball ela tem uma cabeça mais pesada. Eu achei ela bem mais head heavy do que a Heritage 2. A Heritage 2 eu achei ela a raquete com ela ficou mais uma sensação mais na mão. Eu senti que eu tive mais controle da raquete pelo fato dela ser uma raquete um pouco mais equilibrada. Já a Cannonball ela é uma raquete que você sente o peso da raquete durante a batida. Com isso você consegue colocar a bola com mais força, com menos esforço, né? Você não precisa de um swing tão aberto para colocar tanta potência na bolinha, mas durante o treino, né? Durante o jogo, isso vai cansando um pouco o braço, né? Já a Heritage 2 é uma raquete mais fácil de jogar, né? Ela é uma raquete que fica na mão de forma mais confortável, né, na minha opinião. Uma outra diferença técnica entre as duas raquetes é a corda. A Heritage 2 é uma raquete que vem com uma corda de entrada da Tecnifibre, uma corda Synthetic Gut 1.25, e já a Cannonball ela vem com uma corda top de linha da Tecnifibre, ela vem com a corda Dynamix 1.25, Dynamix VP 1.25, é a mesma corda que vem nas raquetes Airshaft da Tecnifibre. Então ela utilizou a melhor corda, a última corda lançada pela Tecnifibre, então já está presente nessa raquete. Então, qual que é a melhor raquete? A Cannonball 125 ou a Heritage 2? Deixa aí no seu comentário, antes de eu passar minha opinião, qual das duas você acha que se enquadra melhor para o seu estilo de jogo? Você é um jogador mais agressivo ou você é um jogador que gosta de rallies mais longos? Isso aqui já dá uma dica de qual que é a minha resposta, ou seja, essa raquete, elas são para estilos de jogadores diferentes. Apesar de ser uma raquete com um quadro muito parecido, ela tem essas características diferentes. Ou seja, se você é um jogador que gosta de uma raquete leve, uma raquete bem equilibrada, você gosta de rallies mais longos, você deveria escolher a Heritage 2. Porque é uma raquete que você vai conseguir colocar bastante potência na bola, que é uma raquete em forma de lágrima, é uma raquete leve, que vai te proporcionar que você consiga manter o mesmo nível do jogo durante os rallies grandes. Por outro lado, se você gosta de uma raquete head heavy, ou seja, com uma raquete com uma cabeça mais pesada, para que você possa colocar bastante potência na bolinha, né? Que você tem um jogo muito agressivo, você deveria escolher a raquete Cannonball, porque você vai conseguir colocar a potência que você gosta de colocar nos golpes com swing mais curto, ou seja, você vai gastar menos energia para você manter o nível do seu jogo agressivo. Então essa aqui foi a nossa comparação entre as duas raquetes que parecem irmãs gêmeas
mas não são, que é a Tecnifibre Carboflex Kenoball 125 e a Carboflex Heritage 2. Muito obrigado. Lembrando que todas as duas estão disponíveis na Squash Store, tanto na nossa loja na internet, como também nas nossas lojas físicas. Obrigado.